pessoal, vamos corrigir a nossa lista de atividades referentes a gráficos de funções exponenciais, tá? A gente já corrigiu as 3 primeiras, vamos para as 3 últimas. A número 4 é uma questão da Saep, lá do Pernambuco, e ele quer saber qual gráfico melhor representa a função de x igual a 5 elevado a x. Pessoal, aqui a gente já viu, para eu ver o comportamento, eu vou substituindo valores de x, né, e vou achando os valores de y, coloco os pontos no meu plano cartesiano e traço o gráfico para ver o comportamento. Só que eu tenho alguns detalhezinhos que fazem que me ajudam, tá, a entender como que funciona esse gráfico sem ter que jogar vários pontos, tá? Primeiro, pessoal, uma coisa muito importante, toda função exponencial vai passar no ponto 0 e 1. Então, ele vai cortar o eixo y no ponto 1. Se não estiver passando por este ponto, eu já sei que não vai ser uma função exponencial. Professor, mas por que isso? Porque toda vez que o x for 0, a minha resposta vai ser 1. Por exemplo, se eu colocar aqui no quadrozinho, ó, como a gente faz na tabelinha, eu vou chamar, vou dar valores de x e vou achar o valor de y. Se eu chamar o x de 0, pessoal, no lugar do x eu vou escrever 0. Então, eu vou ter função, quando x for 0, vai ser 5 elevado a 0. E todo número elevado a 0 vai obter como resposta o número 1. Todo número elevado a 0 é 1, né, pessoal? Então, este ponto, x0, y1, ele sempre vai aparecer na minha função exponencial. Só por conta disso, eu já não marcaria a letra A, não marcaria a letra B e não marcaria a letra E. Então, se eu fosse chutar, pessoal, só a partir disso, eu já eliminaria 3 opções, ficaria entre 2. Então, olha tanto que aumentaria minhas chances de acertar só por este detalhe. Outro detalhe aqui também que ajuda bastante, pessoal, é aqui, ó. Aqui é a minha base. Vamos olhar para a base. A minha base é um número maior do que 1, né? É 5 a base, então 5 vai estar aqui. Está depois do 1 na minha reta, então ele é maior do que 1. Eu sei que o comportamento do meu gráfico de função exponencial, quando a minha base for maior do que 1 e meu expoente for positivo, vai ser uma reta crescente. Então, eu não marcaria nenhuma opção que tenha uma reta decrescente, tá? Olha, se tiver entre 0 e 1, meio, 1 quarto, esses valores, pessoal, eles vão representar, se minha base, estou olhando para a base, tá, pessoal? O meu gráfico vai ser decrescente. Se minha base for maior do que 1, minha base será crescente. Então, o gráfico aqui, pessoal, ele vai ter um comportamento crescente. Isso eu já sei. Isso aqui é um outro fator que pode me ajudar, né? Daí, pessoal, fiquei só entre a letra C e a letra D, mas as duas têm esse comportamento crescente. Então, eu tenho que jogar outro valor para ver qual bate com o valor que está lá. A letra C, ele chamou x de 1. Vamos chamar o x de 1 para ver como que vai ser o comportamento do meu gráfico? Então, a minha função para quando x for 1 vai ser 5 elevado a 1. É o 5 uma única vez, então é 5, né? Então, ó, quando x for 1, o y será 5. Então, aqui, x1, ele vai vir num y que será igual a 5. E eu vejo, né, que a letra C é a minha resposta, porque ela tem esse par de coordenadas, né? A letra D não pode ser, quer ver? Ele chamou x de 2. Quando x for 2, vamos colocar aqui a função de quando x for 2 vai ser 5 elevado ao quadrado, que é igual a 5 vezes 5, que é 25. Então, para quando x for 2, pessoal, o meu y aqui, ó, ele vai ter que ser 25. E na letra D, ele colocou que quando x for 2, o y dele deu 50. Não é 50, é 25. Então, por isso que a letra D não pode ser. Então, a resposta certa da número 4 é a letra C. Pessoal, número 5, ele fala o seguinte. A população P de uma cidade cresce de acordo com a função. A população dessa cidade, ela é igual a 56.000 vezes 1,01 elevado a t. Sendo que o t é o tempo em anos. Então, a população ela vai modificando de acordo com os anos vão passando, de acordo com essa função. Então, já percebo que é uma função exponencial, né, pessoal? Olha aqui.
1,01 elevado a t. A minha incógnita está no expoente. Eu tenho uma incógnita no expoente, significa que essa função é uma função exponencial, tá bom? Ele quer que eu marque a alternativa que melhor representa o gráfico dessa função. Então, olha, em primeiro lugar, eu já sei, né, que ele vai ter que passar aqui pelo ponto x0, y1. Se não passar por aqui, não é uma função exponencial, né, pessoal? Eu sei que uma função exponencial, pessoal, ela tem um comportamento de um crescimento, um decrescimento muito acelerado, né? Não é um crescimento linear. A letra D coloca um valor contínuo, o tempo inteiro está contínuo. Então a letra D já não poderia ser. E a letra A é um crescimento, mas é um crescimento linear. Então a letra A também não poderia ser, porque eu sei que esses não são comportamentos de funções exponenciais. Então eu já eliminaria 2, ficaria entre 3. Até aqui, se eu fosse chutar, eu já teria mais chances, né, pessoal, do que sem saber nada. E, pessoal, eu sei que ela vai passar aqui pelo número 1, né? Então, as outras todas podem estar passando pelo número 1. A questão, pessoal, aqui que eu tenho que saber é olhar para minha base. Olha, aquele casinho. O meu expoente está positivo, o T ele está positivo. Então, olhe para a minha base. Se o número estiver entre 0 e 1, o meu gráfico vai ser decrescente. E se estiver acima de 1, maior do que 1, será crescente. A minha base é 1,01. 1,01 é maior do que 1, não é, pessoal? 1,01 maior do que 1. Eu sei que o meu comportamento vai ser crescente, tá? Então, olha, a letra C eu já eliminaria, porque a letra C tem um comportamento decrescente. Pessoal, a letra E, ela também tem um comportamento crescente. Mas por que que não poderia ser a letra E? Olha, por conta disso, eu sei que a minha função exponencial, ela fica aqui com a minha imagem positiva, ou seja, os valores de y todos são maiores do que 1. Pode fazer uma tabela gigante, jogar vários valores, tá, pessoal? Que ele nunca vai dar a resposta a valores negativos. Então, o y, pessoal, ele não pode vir aqui para baixo. Este gráfico, se eu continuar ele vai vir aqui, ó, para valores negativos abaixo da origem para o eixo y. E isso não é um comportamento de uma função exponencial. Então, pessoal, eu eliminei todas, né? Eu só sobro com a letra B, que tem esse comportamento. É crescente aqui, né? Ele vai decaindo, 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 mas nunca vai encostar o eixo X. O Y sempre vai ter valores positivos, né, pessoal? Tá tudo ok. Então a resposta certa da número 5 é a letra B. Pessoal, número 6 ele fala assim: a altura de uma planta triplica a cada mês, durante certo período de sua vida. Sua altura inicial é de 1 centímetro. A função hx igual a 3 elevado a x representa essa situação, onde x é a altura da planta e a altura da planta. Assinale a alternativa que indica o gráfico que melhor ilustra o crescimento da planta em função do tempo. Então, eu tenho a altura da planta em relação ao tempo, que é dado por uma função exponencial. Eu sei o comportamento de uma função exponencial, né? É uma curva que ela cresce muito rápido ou decresce muito rápido. Pessoal, se eu olhar para a letra B ele está dando um comportamento de uma parábola. Parábola, a gente viu que é o comportamento de um gráfico de uma função de segundo grau. Então, eu não marcaria esta. A letra D também é uma parábola, mas com a concavidade voltada para baixo. Também é uma função exponencial, né, pessoal? Voltada para cima e voltada para baixo. Função de segundo grau. Então, se elas são funções de segundo grau, eu não vou marcar, porque eu sei que a minha função é uma função exponencial. Então, eu não marcaria a letra B, não marcaria a letra D. A letra E também eu não marcaria. Por quê? Porque a letra D tá assim, ó, um crescimento linear. Tá crescendo de forma linear. Eu sei que a função exponencial é um crescimento muito expressivo, né, pessoal? Não é certinho, bonitinho, é um crescimento mais expressivo. Então, eu já eliminaria a letra B, a letra D e a letra E. Ficaria só entre duas, a letra A e a letra C. Então, se eu fosse chutar aqui, eu já teria muito mais chance de acertar só por isso. E agora eu olho para aquele detalhe, eu olho para minha base, ó, pessoal.
base é maior do que 1 com o meu expoente positivo. Quando a base for maior do que 1, eu sei que o meu gráfico é crescente. Então, ele vai passar aqui pelo ponto 1, né, pessoal? 0 e 1. E ele vai ser crescente. Não vai ser decrescente, só de olhar para a base. E a letra A está crescente, a letra C está decrescente. Então, a resposta certa é a letra A, tá? A resposta das 6, letra A. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa correção, tá? Beijos, até a próxima. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado.